Chegou o dia de começar a montar esse motor, até que enfim. Depois de muito tempo aí, vocês acompanhando, o motor agora tá tomando jeito, como diz. Vocês viram no início do vídeo aí a Maitê pintando as peças. Dessa vez ela não me xingou, não quis me jogar nada por cima. Graças a Deus, não quis fazer nada disso. E aí agora a gente vai começar a montagem. Vai dar para ter uma noção boa como vai ficar o andamento do motor. Então aí lembrando, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve lá, ativa o sininho. Nós temos vídeos segunda, quarta, sexta às 19 horas, uns perdidinhos no meio da semana. Então ativa o sininho aí. Agora, como vocês viram que as peças estão pintadas, a gente vai começar a montar aquela chapa na frente do motor. Vamos ver se a gente já começa, também já monta a bomba. A tão esperada bomba aqui, eu tô louco pra ver isso aqui funcionando. Aqui tá um jogo de junta, ó. Que eu já vou abrir aqui. Que eu não abri ainda, ó. Tá um tempão aqui, ó. Eu deixei pra abrir com vocês. Quando vê, não tem nada ali dentro, só tem papelão, a gente levou um golpe. É possível. Então a gente vai abrir agora aqui, ó, o retentor da frente da polia do virabrequim. Esse aqui é um retentor, sabó também, né? E agora eu vou abrir aqui pra ver as juntas que tem. Não sei se eu vou usar todas as juntas, de repente alguma coisa eu vou usar cola, que tem parte das juntas desse motor que ela é meio problemática, que é aquelas de cortiça. Cortiça, às vezes, não, dependendo do lugar, ela acaba criando um espaço muito grande e não tem uma boa vedação. Tá aqui o jogo de junta. Vamos olhar agora, ó. Bomba d'água, isso aqui já deu para reconhecer. Isso aqui a gente já vai usar. O que temos aqui? Aqui é as gachetas que eu não usei. Se vocês não viram lá, eu usei o retentor bipartido. Não usei essa gacheta. Vou guardar de volta aqui, essa aqui não vai ser usada. Aqui a junta dessa chapa que a gente vai instalar ela agora. Essa aqui é a juntinha da tampa, da polia do virabrequim, da engrenagem do comando. Tá aqui também as laterais, do bocalzinho da termostática, da bomba de óleo, que essa aqui eu não vou usar, porque essa aqui era da bomba pequena. Surdina, bomba de água, zorringues, vedação das tampinhas laterais. Vem tudo. Maravilha, até do carburador. E essa aqui, não menos importante, é do cabeçote, né? Aí, vamos começar a montar agora. Vou pegar a primeira peça, já vou fazer o seguinte, ó, já vou pegar as juntas que a gente vai usar agora. Não vou colocar essas juntas sem nada de cola, eu quero botar um fiozinho de cola. Eu vou mostrar pra vocês ali a cola que eu vou usar. É só um fiozinho de cola. Essa cola aqui é muito boa, boa mesmo. 598, Loctite. Até se a Loctite quiser nos patrocinar, viu? A gente tá, Fica à disposição, hein? É muito boa mesmo essa cola aqui. Eu já usei em coisas que nenhuma cola segurou e essa aqui segurou. E ela é bem flexível. Então essa cola eu gosto muito dela. E agora eu vou ali pegar a chapa. Vou pegar só a chapa para a gente poder colocar a engrenagem do comando, botar o torque no eixo do comando, botar no ponto. Vamos fazer isso. Uma coisa bem importante agora aqui para me falar para vocês. No vídeo que eu falei da lubrificação do filtro, da engrenagem do comando, eu acho que foi o penúltimo. Eu queria mostrar para vocês aonde o canal que lubrifica a engrenagem do comando. Lembra que estava com a chapa e eu falei, antes de montar, vou mostrar para vocês de perto? Tá aqui, ó. Vou ligar a luz aqui, ó. Olha lá, ó. É um selo com um furinho, ó. Mas agora a gente vai começar a montar. Esta junta vai aqui. A gente vai passar uma colinha antes nela. Outra coisa também interessante para mim falar para vocês. Os parafusos do motor, não ia trocar eles, né? Vamos usar o mesmo. Eu fiz uma oxidação negra nos parafusos. Tá aqui os parafusos, ó. Ficaram todos pretinhos. Aí eu vou deixar mais imagem para vocês aí quando eu fiz o tratamento, né? Eu fiz isso também nos parafusos do cabeçote. Que legal que ficou. Vai ficar tudo pretinho. Dura bem essa oxidação, ela aguenta bem. Qualquer coisinha, se alguém tiver dúvida da marca, eu posso passar a marca ali. Eu não lembro se eu filmei a marca que é o oxidante. Se não me engano é Kimatic. Vamos passar uma colinha de leve aqui. Mas é nas extremidades que eu vou passar para evitar que vaze, né? Talvez alguém me condene com essa parte. Passando cola junto de papel, não precisa. Isso aqui pode ser a seco, a hora que pega o óleo ela incha.
Mas sei lá eu, arrancar de novo isso aqui só por causa de um vazamento não dá, né? Tão sonhada a hora. Sonhar da hora mesmo vai ser quando a gente colocar ele pra andar, né? Aí vai ser uma realização de sonhar da hora. Tem alguns aqui que ficam presos só na chapa e outros ficam presos junto com a tampa. Tem parafusos aqui que dão acesso ao óleo. Então esses parafusos que dão acesso ao óleo eu vou passar uma cola neles. Porque senão eles vão vazar por eles. Colocar a engrenagem do comando agora. Agora tem que achar a posição do ponto aqui. Ó. O círculo está aqui. Olha o ponto ali, ó. Coincidiu. Certinho. Agora já vamos colocar essa defletora aqui para não me esquecer, né? Bem levezinho para girar. Agora vamos fazer aqui um calcinho. Um calcinho de plástico, né? De novo. Isso aí. Puxa. Vamos colocar o retentor agora. Esse retentor aqui ele vai de dentro para fora. Ele só tem como ser colocado por dentro. E esse aqui vai um pouco de cola nele, por causa que ele é metal com metal, né? A parte externa desse retentor, no caso, ela é de metal. E a parte aqui também é de metal. Então não teria vedação se não tivesse cola, né? Vou pegar uma pecinha aqui para bater ele para dentro. Isso aí, ó. Tá no lugarzinho. E agora nós vamos pegar a junta daqui. Aqui eu vou passar um fiozinho de cola também. Só que aqui eu vou passar o fio de cola. Como essa junta aqui ela é de cortiça e borracha, eu vou passar só na tampa. Não vou passar lá no motor também. Agora vamos passar aqui. Ela vai ficar colada aí, no caso, na tampa. Colocando. Tem meia dúzia de... E aqui eu tenho uma novidade para mostrar para vocês na hora de apertar a polia. Vamos colocar a polia no lugar. Chegou até o fim. O que eu tenho aqui? Quem conhece isso? Uma roda fônica. Essa roda fônica, se não me engano, é do Uno, do Fiat Uno. Como vocês sabem, nós temos na playlist lá o primeiro vídeo, na verdade, do Jeep Willys, que fala das nossas pretensões de fazer no Jeep. A gente tem muita vontade de colocar uma injeção programável nele no futuro. Agora, no momento, não vai ser possível. Até quem tiver alguma jogada na gaveta aí, manda para nós, que não estiver usando. O que acontece? Eu já vou deixar a roda fônica no lugar, para não precisar mexer nisso depois, aí ter que arrancar a polia para acertar. Então, o que eu vou fazer? Já vou deixar no lugar, instalado, essa polia. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Ó, essa polia ela tem um ponto aqui como se fosse uma chaveta, ó, é um pininho. E aqui eu tenho um furinho na polia. E aqui no meio, ó, dessa polia, eu fiz um rebaixezinho para colocar ela, ó. Ó, então ela fica centrada e ao mesmo tempo ela está chavetada. Aqui eu pesquisei sobre posição, ponto. Eu vi que na injeção programável não tem esse problema de dizer, é 5 dentes antes da falha, é 10 dentes depois da falha. A injeção tu consegue programar isso. O que eu pesquisei, né? Que teria que seguir uma regra seria se fosse botar uma injeção já existente, uma injeção original de algum carro, por exemplo. Aqui no caso, eu vou colocar 10 dentes depois da falha. Pelo que eu pesquisei, o 6 cilindros seria isso, mais ou menos o padrão. Mas como não segue uma regra, não teria problema, né? Mas então eu vou pegar e vou colocar
10 dentes depois da falha. Vou usar esse tarugo macio aqui para me travar aqui no virabrequim, para mim poder dar o torque certinho. Aqui eu vou mostrar para vocês o sensor, que também é do Uno. Pesquisei também que não é bom ele passar por perto de alternador, que gera campo magnético. Então eu vou passar ele para o lado da descarga. E ele tem um ímã, no caso que ele faz a leitura, né? Então eu vou colocar ele mais ou menos por aqui, nessa posição aqui. Aí a gente vai ter que bolar uma chapinha aqui que prenda ele. Esse é outro detalhe, depois a gente vai fazer isso. Mas provavelmente vai ser daqui a chapa. Vou deixar para fazer depois, quando já tiver mais montado, botar bomba, a bomba de água agora. Aí no caso a gente fazendo isso, deixando a roda fônica pronta, o dia que tiver a injeção em mãos, já vai estar meio adiantado o serviço. Agora aqui nós vamos pegar a bomba d'água e vamos instalar. A bomba d'água já era dele, né? Que é nova. O antigo dono colocou novo. Vou passar uma colinha de leve também. Os parafusos agora que a gente vai usar na bomba vai ser Allen. Eu particularmente gosto do parafuso Allen. Usaria parafuso Allen em tudo. Polia da bomba d'água no lugar. Bomba d'água já apertadinha no lugar. A roda fônica também, tudo certinho no lugar. Aqui está o suportezinho, aquele esticador. Aqui já está posicionado. Não vou colocar ainda alternador e bomba de direção, porque vai atrapalhar agora. Não há necessidade de instalar agora. Lembra da chapa do que indicava o ponto de ignição? O PMS também, né, do motor. Porque, teoricamente, ele marca também a posição. Eu peguei e furtei a chapa do outro motor. Melhor, peguei do doador a chapa. Tá aqui ela, ó. Mais ou menos eu fiz esse V aqui, que não tinha nessa polia. Essa polia aqui é adaptada, né? Eu não tô aguentando mais esperar, a ansiedade é grande. Então, eu vou fazer agora. Vamos virar ele um pouco mais aqui. Ou melhor, vamos virar totalmente de cabeça para baixo. E vamos colocar a bomba. Aqui, gente, eu não vou usar junta. Essa parte aqui está faceada. Ela está plana. E a parte da bomba também. A tão esperada bomba e sonhada. O que eu fiz nela aqui? Ela foi alterada, tá? Como vocês viram, eu fiz adaptador. Tem lá também na playlist. A bomba, a princípio, é a do Maverick. Com filtro 100%. A filtragem é 100%. Só que o que acontece? Como eu fiz um espaçador aqui, a engrenagem subiu mais. Então essa engrenagem saiu do centro do comando. O que eu tive que fazer? A mesma coisa que eu subi aqui na chapa, eu tive que deslocar o eixo um pouco e fiz essa arruela aqui, ó. Essa arruelinha aqui, ó, é um espaçador para a engrenagem descer mais. E aqui dentro pega o eixo do distribuidor. Se ele ficasse afastado, eu teria que aumentar o eixo do distribuidor. Aqui, no caso, eu não vou precisar. A parte que eu mexi é a parte do rotor. Aqui. Que fica pro lado de dentro. Então, eu só desloquei ele no rotor um pouco. Aí vão me dizer, mas não tem perigo de escapar esse rotor? Esse rotor ele é colocado só sob pressão, tá? Ele não tem nada que tranque ele. Eu fiz uma tranca nele. Eu fiz um rebaixezinho e coloquei uma chaveta nele. Além de ser o processo de sob pressão, né? Que na verdade aqui entra no processo aquele antagônico, que é eixo gelado e o rotor aquecido. Aí ele entra e depois solda. Além disso tudo, eu coloquei uma chaveta. Então não vai ter problema de rodar. E aqui nós vamos posicionar. Vou passar uma cola, um fiozinho de cola. Vou dar uma limpadinha melhor aqui. Vou passar um paninho com thinner. Como aqui é uma modificação, tá sujeito a acontecer algum probleminha. Pode acontecer, criar um vazamento. Talvez eu tenha que fazer uma junta depois aqui. Tomara que eu não precise. Mas se precisar também não tem problema. Vamos fazer. O principal para nós aqui é na volta dos dutos, que passa para os dutos, né?
Não vou botar muito para não ter perigo de querer tampar o furo, que nem estava o pescador desse motor. E aqui na volta também, que é a parte que dá acesso ao cárter do motor. Aqui eu estou passando o mínimo do mínimo. Parece que estou colocando muito, mas não. Estou passando com o bico encostando. Estou pintando, na verdade. Vocês não estão percebendo, mas eu estou usando o torquímetro, dedímetro. Ó, o dedímetro aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora a engrenagem. A engrenagem da bomba. Aí de cima, claro que vocês estão olhando, ela está meio desalinhada, mas na verdade o alinhamento dela é baseado no ângulo que ela está. Então ela ficou bem centrada, tanto que o distribuidor pega e não precisa nem mexer na haste dele. O que subiu na placa aumentou na arruela. Maravilha! Não vejo a hora de funcionar esse motor. Esse barulhinho que vocês estão vendo aí, ó, clique, clique, é os parafusos do volante, tá? Que eles estão floxos, não está o volante no local ainda. Então eles estão batendo e fazendo barulhinho. Mas o motor em si está silencioso. Não vejo a hora de fazer pressão de óleo nele. Antes que eu me esqueça, ó, isso aqui acompanhou a gacheta, mas no kit também vem de borracha. Esses são os taruguinhos daqui, ó, vedação do mancal. Vamos passar uma cola nele aqui. Vazou porque tu não botou cola. Não. Agora aqui a gente deixa secar. A sobra a gente corta. Vamos girar um pouquinho mais. Vamos girar. De tanto que eu girei esse motor já na mão, acho que ele já até amaciou já. Que legal. Que maravilha isso que vai ficar. Não vejo a hora de funcionar. Vamos ter que fazer pressão de óleo nesse motor antes de funcionar.